Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para você inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Certamente Deus vai falar ao teu coração. A palavra de hoje para mim e para você, ela está aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, onde a Bíblia vai nos dizer: porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Vamos estar meditando nessa palavra hoje. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, meus amados, que a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. No momento ali que Deus criou Adão, ele criou Adão perfeito. E Deus ali deu uma ordem para Adão não comer do fruto, que o dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. E no momento ali que o Satanás tentou Adão e falou para ele, se você comer do fruto, você vai ser que nem a Deus. E Adão ali cedeu à tentação do inimigo, meus amados, todos caíram da presença de Deus. Todos ficaram debaixo do pecado. Todo peixe que nasce ali no rio Tietê, dentro de São Paulo ali, é um peixe poluído por causa do rio. Por isso, meus amados, todos que nasceram de Adão estão debaixo do pecado. A Bíblia diz ali, Isaías 59, 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós devemos compreender, meus amados, que Cristo, ele nos libertou dessa lei do pecado. A Deus ali havia entregue o domínio da terra na mão de Adão. Ali em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28, vai dizer que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele e falou para Adão dominar sobre a terra. No momento ali que Adão desobedeceu ao Senhor, ele entregou o domínio na mão do inimigo. Ele morreu espiritualmente. O Espírito Santo saiu de dentro de Adão. E por isso todos os homens, meus amados, pecaram. Todos os homens se distanciaram do Senhor. Por quê? Porque Adão ali contaminou toda a raça humana por desobedecer a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus nós fomos libertos da lei do pecado. Se nós formos lermos ali em Romanos, no capítulo 5, se você for ler do versículo 12 até o versículo 15, vai estar falando ali do primeiro Adão e do segundo Adão, se referindo a Jesus Cristo. Todos pecaram, o pecado veio sobre todos, mas Jesus Cristo veio para libertar todo aquele que nele crê. Ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o favor de Deus. O favor de Deus foi maior. A misericórdia de Deus foi maior. Porque, meus amados, através de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Através de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Aqui em Romanos 8:11, vai dizer que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito que dá vida ao meu corpo e é o mesmo Espírito que dá vida ao teu corpo. Agora, quando você ouve o Evangelho e recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e arrepende todo o coração dos seus pecados, você nasce de novo. O Espírito vem para dentro de você. Por isso, Jesus foi explicar ali em João, no capítulo 3, quando ele conversava com Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. E nós nascemos de novo quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Ali, em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, vai dizer que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E quando mais você se torna consciente que a lei do Espírito libertou você, mais abençoado vai ser a sua vida. Porque debaixo da graça você não está mais sob o domínio do pecado. Ali em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso, o pecado não pode mais nos dominar. A lei, ela aponta o erro, mas ela não consegue justificar o pecador. O homem, por mais que ele saiba que ele está errado,
por suas próprias obras, ele não consegue abandonar o pecado. Ele precisa de Cristo. Ele precisa da graça de Deus, do favor de Deus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa receber o Espírito dentro dele para ele poder vencer o pecado. Ali em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, a Bíblia vai dizer: viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne. Se você for ler ali em Romanos 8:8, vai dizer que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Se você for ler ali em Gálatas 5:19, você vai ver os frutos da carne, porque esses frutos vêm do homem decaído, do homem que está separado de Deus, do homem que distanciou de Deus. Mas em Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito, que a bondade, mansidão, paz, alegria, vai falar ali sobre vários frutos, se referindo ao fruto do Espírito. E você passa, meus amados, a ter o Espírito dentro de você, através dos frutos do Espírito, seu Espírito regenerado em Cristo Jesus. Você agora, pela graça e pelo favor, você pode produzir boas obras, porque o Espírito Santo libertou você da lei do pecado e da morte. Você não está mais debaixo da lei. Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Em Jesus nós fomos perdoados. É isso que Paulo está dizendo. E quando você entende que Jesus Cristo libertou você, que ele bradou, está consumado, e quando você recebe ele como único Senhor e Salvador, você é perdoado. Como Isaías diz, no capítulo 59, no versículo 2, que os nossos pecados nos separam de Deus. Em Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Nós somos, meus amados, justificados. 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus Cristo tomou o meu e os seus pecados sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser justificados. A Bíblia vai dizer, meus amados, que ninguém pode declarar culpado aquele a quem Deus justificou. E Deus justificou todo aquele que crê em Cristo Jesus. Quando você acredita em Cristo Jesus, quando você recebe ele como único Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o dom da justiça. Você recebe a justiça de Deus. Deus torna você justo pela fé em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 1:17 que o justo ele vai viver pela fé. Você que entregou a sua vida a Cristo, saiba, meus amados, que em Cristo Jesus você está livre. Cristo já libertou você. Você não precisa lutar para ser livre, mas você precisa firmar nessa verdade, melhor dizendo, firmar nessa liberdade, como a Bíblia está dizendo. Você precisa entender que verdadeiramente Jesus Cristo livrou você, por isso você está livre. É o que ele diz ali em João 8:36. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A verdadeira liberdade, ela vem pela fé, por colocar a confiança em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida a Cristo, doutrine a tua mente com essa verdade. Comece a declarar todos os dias: eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Nenhuma condenação está sobre a minha vida. Comece a declarar em voz alta: o pecado não pode mais me dominar. Eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus Cristo me libertou e verdadeiramente eu sou livre de verdade. João 8:36. Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo ouvir. Entenda, a lei do Espírito nos libertou. Se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como único Senhor e Salvador, para você receber a justiça que vem de Deus. Ali em Mateus 6:33, Jesus ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar, porque para você entrar no reino, você precisa da justiça do reino. E Jesus Cristo é essa justiça. Essa justiça não é por mérito meu, não é por mérito seu, mas é pela fé em Cristo Jesus. Todo mérito é de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos nele
pela fé. Doutrine a tua mente a crer nessa verdade. Coloque a palavra de Deus em prática. Não adianta você saber. Você precisa se posicionar sobre essa verdade. Você precisa colocar essa verdade para funcionar na sua vida. E você coloca essa verdade para funcionar quando você começa a declarar a palavra. Quando você medita na palavra e põe a sua fé na palavra e faz da palavra a única fonte de verdade. Por mais que o diabo acusar você, você declara: eu sou justo, eu sou livre. O pecado não pode mais me dominar. E você doutrina a tua mente e medita nessa palavra. Vê você livre, vê você abandonando o pecado, vê você agora adorando a Deus em espírito e em verdade, porque Cristo libertou você. Não lute, meus amados, com as suas próprias forças. Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Firma a sua mente na verdade. A Bíblia vai dizer ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao 5, que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É dessa maneira que você vence a tentação. Romanos 12:21. Não deixe vencer, meus amados, o mal, mas vença o mal através do bem. Toda vez que vi um pensamento ruim, toda vez que vi um sentimento ruim, toda vez que o inimigo acusar você, declare: eu sou justificado pela fé em nome de Jesus. Eu estou feliz em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa alegre. A alegria de Deus está no meu coração. Declare em Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento está sobre a minha vida. A Bíblia diz, meus amados, como está em Filipenses 4:8, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for perfeito, nessas coisas vocês devem pensar. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, não se moldeis ao padrão desse mundo, mas transformai o mundo com a renovação da vossa mente. Renove a tua mente com a verdade da palavra. Renove